gente estava falando aqui sobre motivos para acreditar no discurso de Renato Paiva, né, de que o time vai reagir, e ele mesmo tentou dar algum desses motivos, que são os reforços que chegaram, né, o time que está com fôlego novo, alguns jogadores que chegaram já como titulares, inclusive, que podem promover essa mudança para melhor no elenco do Bahia. O elenco melhorou, a qualidade do treino melhorou por causa da melhoria do elenco, as semanas largas de treino têm-nos ajudado a ser mais equipa, e eu acho que nestes jogo Corinthians, jogo da América hoje, São Paulo, a espaços, temos sido muito mais equipa, com muito mais ideias, muito mais compacta do que éramos antes, porque temos tempo de treinar e de trabalhar. É mais uma semana que nós temos larga para preparar a equipa, acreditar nas questões ofensivas de volume e de criação que nós temos, melhorar situações de finalização, mas acaba por ser sempre assim. As equipas que mais atacam normalmente às vezes são penalizadas num ou noutro detalhe, ou num contra-ataque, ou numa genialidade dos adversários. Hoje a jogada na grande oportunidade, tirando a grande defesa do Marcos, em organização do Mineiro, foi uma jogada de envolvimento por dentro, quando eu digo que devíamos estar mais fechados e não tivemos. Como te digo, continuar a trabalhar, aproveitar estas semanas largas, porque eu sinto a equipa a melhorar. Não traz resultados, é verdade que não traz, mas se olharmos para aquilo que a equipa está a fazer, na minha ótica, está claramente a melhorar e a crescer. Agora eu fico pensando, acho que talvez o Bahia necessite assim de uma boa sequência, uns 2, 3 jogos ali para ganhar e tal. Só que a sequência que vem é muito complicada. É Bragantino, time de G5, Botafogo líder. Depois, como eu disse, os 4 confrontos diretos em 5 jogos. Esse 5º jogo é contra quem? Contra o Flamengo. Então, são 7 jogos, nada tranquilos para o Tricolor, que precisa de muitos pontos nesse meio do caminho aí para não se complicar mais ainda na tabela. Hoje está com pontuação de Z4, fora do Z4 apenas pelo saldo de gol. Essa reação vai ter que vir no meio das pedreiras mesmo, porque não dá para esperar passar esses 7 jogos para pensar em ganhar fôlego no campeonato. É muito complicado porque esse técnico aí, o português, esse Renato Paiva, ele não consegue extrair o melhor dos jogadores. Ele pega Tassiano, cadê Tassiano? Tassiano tá apagado. Tassiano já vem em alguns jogos sem conseguir boa atuação. Isso é culpa do treinador. Porque Tassiano chegou aqui com status de titular, jogando muito bem no Bahia da outra temporada, saiu do Grêmio lá, Renato Gaúcho triste, chega aqui no Bahia, ele não está conseguindo desenvolver um bom futebol, porque Renato Paiva não consegue extrair o melhor do atleta. Você tira pro Ratão, ele estava elogiando aí que o Bahia contratou bem. Primeiro jogo de Ratão, o Ratão foi muito bem. Nesse jogo agora contra o Atlético Mineiro, o Ratão apagado, porque ele deixou o Ratão isolado lá na ponta esquerda. Então fica difícil com o Renato Paiva. Eu não vou botar a culpa só nele, não. Eu vou falar agora de Everaldo. Everaldo, um atacante, um centroavante de um time de Série A, 3 gols. Antes do gol que fez contra o América Mineiro, tinha 10 jogos sem marcar. Um centroavante que não sabe fazer um pivô, não faz uma tabela, não dá um trabalho, o zagueiro sempre ganha as divididas. Então, fica difícil, William, desse jeito. Não vou botar a culpa 100% em Renato Paiva, mas 90% é culpa dele e os outros 10% são dos jogadores que não conseguem se adaptar ao esquema dele. Até porque os jogadores chegam na cara do gol, perde o gol e a culpa é de Renato Paiva. Não, aí também não, aí é culpa do jogador também, né? Foi como eu disse, o Bahia vem jogando bem, não vem ganhando jogos. E é o preocupante, é o que você falou, são os números. Né? 18 pontos de 57 disputados, o que trouxe aí o nosso querido Caio Leone, é preocupante. O Bahia está numa situação delicada, ele precisa ter uma sequência muito boa, como você disse. Ele vai ter o Vasco pela frente, tem que aproveitar, porque aqui na Arena Fonte Nova ele tem um Bragantino pela frente. Ah, mas o Bragantino empatou ontem com o Vasco. Jogo duro, até porque Série A todos os jogos são duros. Exatamente. Então o Bahia vai ter uma sequência... Exatamente esse o ponto, não vai ter jogo fácil. Não vai, então o Bahia precisa emplacar uma sequência, vai ter que tirar um coelho da cartola e emplacar uma sequência. Sobre o que você falou, queria parabenizar ao Elton Serra por ter colocado os números do Everaldo aí nas redes sociais. Gostei bastante da postagem dele e realmente esbarra no que a gente vem falando. Se não está dando certo com Everaldo, com Mingote, eu não enxergo nem Mingote como jogador do Bahia também, com todo respeito ao atleta. Acho que precisaria coisa melhor, né? Um jogador mais interessante. Então, por que não testar, já que você tem muitas opções de ataque pelos lados do campo, por que você não testar um time de mais velocidade, sem um homem referência, colocar um falso 9? O Ratão já desempenhou essa função lá fora do país. Então, por que não colocar o Ratão como falso 9? Mais próximo do gol, até dá para fazer uma triangulação ali com os pontas e, quem sabe, mudar o esquema e tentar inventar o que o Condé está fazendo. Quando ele vê dificuldade, ele tenta surpreender o adversário, ou colocando Mateuzinho como lateral esquerdo, ou colocando Matheus Trindade de primeira, que não joga há 2 meses. Ou seja, ele tenta, ele inventa, ele mostrou repertório demais nesse primeiro turno o Condé, coisa que está faltando ao Renato Paiva.
Veja, William, eu concordo com o que os amigos acabaram de falar, né? Tanto o Léo como também o Reinaldo. Mas o Bahia não só tem uma sequência difícil, mas se a gente pensar no Red Bull Bragantino, claro que fica o último retrato do jogo de ontem, um empate. No início, né, do jogo, o Vasco, em alguns momentos, foi melhor ali, com o próprio Verratti, com o Gabriel Peck, um time que tem as suas dificuldades, mas ontem foi a Bragança Paulista para realmente tentar, né, conseguir uma sequência, porque tinha vencido o Grêmio com o gol do próprio Verratti, né, que foi artilheiro, inclusive, do Campeonato Argentino. Mas o Red Bull Bragantino foi muito superior ao Vasco no segundo tempo. Não fez o gol, porque é aquela questão do último passe, do detalhe, um jogador que estava ali um pouco sem presença de área, o Borbas perdeu alguns gols ali que poderia ter tido uma tomada de decisão melhor, mas o Red Bull Bragantino nesse Campeonato Brasileiro é um dos times que mais marca sob pressão, muito boa. Quando perde a bola, recupera a todo momento, pressiona o adversário. É um time que tem o Juninho Capixaba, que não joga pelo terceiro cartão amarelo, mas que Pedro Caixinha dá uma liberdade muito boa para ele. Ele cai por dentro, ele em muitos momentos foi até escalado, contra o Fortaleza foi escalado como um terceiro zagueiro. E perguntado na coletiva, depois do jogo, Pedro Caixinha, por que você escalou o Juninho Capixaba como terceiro zagueiro? Eu falei, não estava como terceiro zagueiro. Eu tinha uma compensação no meu meio campo para que ele pudesse aproveitar o corredor. Então, Pedro Caixinha, ele trabalhou muito bem esse time do Red Bull Bragantino. Você tem no meio de campo, por exemplo, o Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, o próprio Léo Ortiz voltou. É um time que, assim, ele tem cumpre... o Luan Cândido, né, que está dobrando também, ali a lateral esquerda, perfeito. Interessante. E com a característica diferente, porque o Juninho Capixaba é um cara mais ágil, mais rápido, o Luan Cândido tem mais força física. É um time que é muito organizado. O Bahia, Aderlan na direita. Aderlan também, foi vaiado ontem, inclusive, mas eu gosto muito do futebol dele. Foi muito bem no jogo do primeiro turno, mas assim, o Bahia vai precisar jogar muito futebol para vencer o Red Bull Bragantino no domingo. Não é um jogo simples. E depois tem o Botafogo. E aí só um exemplo do que os nossos colegas falaram sobre a questão do atleta. Em muitos momentos a gente vai ver atletas que vão chegar num elenco que está em determinado momento desorganizado e eles não vão conseguir. Perfeito. E aí você pega o Botafogo como exemplo de um líder da competição que não tem o melhor elenco do país, mas o Botafogo é tão arrumado. Jogando com o Internacional, o Bruno Lage, ele tira Lucas Fernandes, coloca depois o Luiz Henrique, coloca Janderson, e o time continua com o mesmo nível de intensidade, de organização, a capacidade de entender o que está acontecendo no jogo. Então, assim, o Bahia precisa mudar, precisa melhorar. Nos números, o único número que o torcedor do Bahia quer ver é o placar melhorar, né? 1-0 pro Bahia, 2-0 e assim sucessivamente. É isso que está faltando, isso está faltando muito pro Bahia. E agora a gente tem que falar também de palpite, né? Porque a gente deu os palpites no jogo de Bahia e Atlético Mineiro e infelizmente nenhum dos programas acertou a dinâmica da hora do palpite da casa. Na última sexta-feira a gente do Jogo Aberto, o Band Mulher e também o Brasil Gente, a gente palpitou na casa de apostas no jogo do Bahia e Atlético Mineiro. Infelizmente não acertamos. Nessa semana, será que algum programa vai sair vencedor na próxima dinâmica? Palpite você também nos placares dos jogos na casa de apostas.